A chuva martelou o para-brisa de Jake Mitchell com o tipo de fúria que fazia homens espertos encostarem e esperarem passar. Ele continuou dirigindo. 38 anos de idade, ele ainda não havia aprendido quando parar de lutar batalhas perdidas. Não com o tempo, não com ex-esposas, não com os fantasmas de mulheres que o haviam deixado uma década atrás. Emma estava segura na casa de sua mãe agora. Materiais de projeto de vulcão espalhados pela mesa da cozinha, como uma zona de desastre em miniatura. Sua filha podia explicar tectônica de placas melhor do que a maioria dos adultos, mas ela ainda precisava de seu pai para buscá-la da escola quando a chuva vinha de lado. Foi quando as luzes piscantes cortaram através da cortina cinza de chuva. Um carro de polícia estava aleijado no acostamento da rodovia, capô escancarado como uma mandíbula quebrada. Luzes de emergência piscaram seu ritmo desesperado na tempestade. Uma figura em uniforme estava curvada sobre o compartimento do motor, completamente encharcada, cabelos longos grudados em suas costas enquanto a água escorria de seu chapéu. A maioria dos motoristas aceleraria e passaria. Não o problema deles, especialmente em tempo que ameaçava lavar o asfalto limpo da estrada. O pé de Jake encontrou o freio antes que sua mente alcançasse a decisão. A voz de seu pai ecoou de 20 anos passados. Você vê alguém precisa de ajuda, você ajuda. Não importa quem eles são ou o que isso custa a você. Os pneus do caminhão trituraram cascalho enquanto ele parava no acostamento, 20 pés atrás do carro de polícia. Jake pegou o guarda-chuva de trás de seu assento, mal usado, um presente de Emma no último Natal com dinossauros de desenho animado dançando pelo tecido. A absurdidade de trazer dinossauros para resgatar uma policial quase o fez sorrir. A chuva o atacou no momento em que ele abriu a porta. Agulhas frias encontraram cada fresta em sua camisa de flanela. Precisa de alguma ajuda, policial? A figura se endireitou e virou. O tempo não parou. Isso era de filme, mas algo no peito de Jake se apertou forte o suficiente para que sua próxima respiração viesse rasa e dolorosa. O guarda-chuva tremeu em seu aperto enquanto ele olhava para olhos que ele havia passado uma década tentando esquecer. Olhos verdes, não azuis, não castanhos. Aquele tom específico de verde que o lembrava da grama de primavera depois que o inverno finalmente soltou seu aperto. Sarah. Seu nome escapou como mal um sussurro roubado pelo vento antes que pudesse alcançá-la, mas ela ouviu. O modo como todo o seu corpo ficou rígido disse a ele que ela ouviu. Jake Mitchell, não uma pergunta. Uma afirmação pesada com descrença e algo mais que ele não podia nomear. Isso não pode ser real. A mulher parada diante dele usava um uniforme de polícia que se agarrava à sua estrutura como uma segunda pele distintivo brilhando fosco na luz cinza da tempestade. Seu cabelo castanho, mais longo do que ele lembrava, pendia em cordas molhadas além de seus ombros. Os ângulos afiados de seu rosto haviam suavizado com a idade, mas aqueles olhos, Cristo, aqueles olhos não haviam mudado em nada. Sarah Anderson, a mulher que ele havia planejado casar, a mulher que o havia deixado 3 semanas antes do casamento deles, alegando que ela não estava pronta para compromisso, que ela precisava se encontrar, que ficar sufocaria ambos. Instinto profissional entrou em ação, salvando-o de se afogar no passado. O que está errado com o veículo? Bateria morreu. Simplesmente parou no meio da rodovia. Sua voz carregava o mesmo timbre baixo que ele lembrava. Mas algo mais duro havia se infiltrado nela. Anos de dar ordens, talvez anos de ser alguém que ele não conhecia. Jake moveu-se para o motor, memória muscular assumindo. Ele havia consertado veículos suficientes em locais de trabalho para diagnosticar isso cego. Eu tenho cabos de bateria. Espere. O silêncio enquanto ele pegava seu equipamento parecia grosso o suficiente para engasgar. Sarah estava sob o guarda-chuva que ele havia empurrado para ela, observando-o trabalhar com uma expressão que ele não podia ler. A chuva continuava caindo.
Sua camisa estava encharcada agora, água fria escorrendo por sua coluna. Então, você está de volta à cidade. Jake conectou os cabos com eficiência praticada, sem olhar para ela. Último que ouvi, você estava na Califórnia. Voltou 2 anos atrás. Virou detetive com a Polícia Metropolitana. Uma pausa pesada como as nuvens de tempestade acima. E você, capataz na Morrison Construction? Ele recitou os fatos como lendo de uma lista de compras. Casado, filha chamada Emma, 8 anos de idade, divorciado 2 anos atrás. O motor do carro de polícia ligou na primeira tentativa, rugindo para a vida com indiferença mecânica, à destruição emocional que o cercava. Jake desconectou os cabos, movimentos afiados e precisos, recusando-se a encontrar o olhar dela. A mão de Sarah tocou seu braço enquanto ele se virava para sair. Apenas um breve contato, mas queimou através do tecido molhado. Jake, eu sei que sou a última pessoa que você quer ver. A última pessoa que eu queria ver partiu 10 anos atrás. Sua voz saiu mais fria do que ele havia pretendido, geada cobrindo cada palavra. Você é apenas uma policial que precisava de uma carga. Nada mais. Ele observou algo piscar em seu rosto. Dor, talvez, ou arrependimento, mas ela se recompôs com a disciplina de alguém treinado para esconder fraqueza. De sua carteira, ela produziu um cartão de visita, virando-o para escrever no verso em branco com uma caneta que mal funcionava na chuva. Se você precisar de alguma coisa, eu te devo mais do que apenas isto. O cartão lia Detetive Sarah Anderson, Departamento de Polícia Metropolitana, em fonte nítida, profissional. Seu número de celular pessoal estava rabiscado no verso em caligrafia. Ele reconheceu laços e curvas exatamente como haviam sido uma década atrás. Jake guardou o cartão no bolso sem promessas. Cuide-se, detetive. Andar de volta para sua caminhonete parecia vadear através de concreto. Cada passo exigia esforço consciente, suas botas pesadas com mais do que apenas chuva e lama. No espelho retrovisor, Sarah permaneceu ao lado de seu carro de polícia, uma mão pressionada contra o peito, enquanto ela o observava ir embora. Seu telefone zumbiu antes que ele tivesse feito 3 milhas. Emma mandando mensagem do celular de sua mãe. Você lembrou de comprar leite? Vovó diz que acabou. A realidade mundana de sua vida voltou ao foco. Leite e lição de casa, levar Emma para a escola a tempo amanhã. A rotina cuidadosa que ele havia construído desde que Rebecca saiu, deixando-o com uma criança de 6 anos e uma hipoteca que ele mal podia pagar. Sarah Anderson não tinha lugar naquele mundo. Ela havia feito essa escolha há muito tempo. A casa de Martha Mitchell cheirava a rolos de canela que ela havia assado naquela tarde. Calor doce envolvendo Jake enquanto ele entrava. Sua mãe levantou os olhos de onde ela estava sentada com Emma à mesa da cozinha. A lição de casa de matemática da garota espalhada entre eles como um campo de batalha. Papai. Emma se lançou sobre ele com um entusiasmo de corpo inteiro que apenas uma criança de 8 anos poderia reunir. Acertei todos os meus problemas de multiplicação, mesmo os difíceis. Jake a pegou, a ergueu apesar do protesto de músculos que haviam passado o dia inteiro carregando blocos de concreto. Essa é minha garota. Sabia que você conseguiria fazer isso. Martha o estudou com a percepção inquietante de alguém que havia trocado suas fraldas e resistido a todas as tempestades de seus 38 anos. Você está mais quieto que o normal. Algo aconteceu. Emma o olhou com olhos igualmente desconfiados. Os olhos de sua mãe castanhos e afiados, não perdendo nada. Você conheceu alguém, papai? Você parece triste. A palavra atingiu mais forte do que deveria. Apenas encontrei uma velha amiga. Ninguém importante. Uma velha amiga que te fez parecer que alguém morreu. Martha se levantou, movendo-se para servir café, sem perguntar se ele queria. Esse tipo de velha amiga tem um nome, geralmente. Jake esperou até que Emma estivesse distraída por sua mochila,
verificando se ela havia arrumado tudo para amanhã. Sarah Anderson. A mão de sua mãe parou a meio caminho da cafeteira. Quando ela se virou, sua expressão carregava a mistura particular de simpatia e preocupação que as mães reservam para as feridas mais profundas de seus filhos. Aquela que te deixou antes do casamento. Ela é uma detetive agora. Carro quebrou na rodovia. Ele aceitou o café, deixando o calor penetrar em seus dedos congelados. Pura coincidência. Não existe tal coisa como coincidência, Jacob. Não quando se trata de assuntos que arrancaram seu coração e o deixaram sangrando no chão. Emma olhou para cima, confusão vincando sua testa. Vovó, do que você está falando? Coisas de adulto, querida. Marta alisou o cabelo da menina com mãos gentis. Nada para você se preocupar. Mas Emma não era facilmente distraída. Ela possuía a teimosia de seu pai envolta na determinação de sua mãe, uma combinação que ou mudaria o mundo ou o levaria a uma cova precoce. A senhorita Anderson era a namorada do papai antes da mamãe. Jake pousou seu café antes que pudesse derramá-lo. Como você sabe sobre isso? Vovó me disse que você teve seu coração partido uma vez, antes de você conhecer a mamãe. A voz de Emma carregava o tom cuidadoso de alguém tentando não perturbar um animal arisco. A senhorita Anderson é quem partiu seu coração? Marta teve a graça de parecer envergonhada. Ela perguntou por que você nunca namorou ninguém depois do divórcio. Eu pensei que ela era velha o suficiente para entender que às vezes as pessoas se machucam e isso as deixa com medo de tentar novamente. Não estou com medo. A mentira tinha um gosto amargo mesmo enquanto ele a falava. Estou focado em ser um bom pai. Isso é diferente. Emma subiu em seu colo. Todos os cotovelos afiados e joelhos ossudos envolvendo os braços em seu pescoço. Não quero que você fique triste, papai. Vovó diz que você costumava sorrir mais antes que a mamãe partisse. A xícara de café ficou esquecida na mesa enquanto Jake segurava sua filha, inspirando o cheiro de morango de seu shampoo. Esta era sua vida agora. Reuniões de associação de pais e mestres e projetos de ciências, e certificando-se de que Emma sabia que era amada, mesmo quando sua mãe só a via a cada 2 fins de semana. Sarah Anderson pertencia a uma versão diferente de si mesmo. Um que havia acreditado que o amor conquistava tudo e promessas duravam para sempre. Eu sorrio bastante, garotinha, especialmente quando estou com você. Mais tarde, depois que Emma adormeceu na caminhonete na viagem para casa, depois que ele a levou para a cama e a aconchegou com seu coelho de pelúcia gasto, Jake ficou sozinho em sua cozinha e puxou o cartão de Sarah. A caligrafia o zombou com sua familiaridade. Quantas notas ela o havia deixado durante os 2 anos juntos, coladas na porta de seu apartamento, enfiadas em seus livros didáticos, rabiscadas em guardanapos na cafeteria do campus, onde eles se conheceram pela primeira vez. Fui pre-aula. Te amo. Não se esqueça que temos jantar com meus pais esta noite. Você deixou sua jaqueta na minha casa de novo. Você esqueceria sua cabeça se ela não estivesse presa. Ele havia guardado cada uma delas até o dia em que ela devolveu seu anel de noivado, deixou-o na bancada de sua cozinha com uma nota que dizia simplesmente: sinto muito, não posso fazer isso. Então ele as queimou todas, observou o papel enrolar e escurecer em sua pia do banheiro, enquanto seu mundo desmoronava ao seu redor. O cartão de visita deveria se juntar àquelas cinzas. Não havia boa razão para guardá-lo. Nenhum futuro possível onde entrar em contato com Sarah Anderson levaria a outro lugar exceto dor. Jake o arquivou em sua carteira de qualquer forma, guardado atrás de seu cartão de seguro, onde ele não o veria toda vez que comprasse mantimentos. 3 dias se arrastaram com uma monotonia implacável de rotina. Acordar às 5, fazer café da manhã, preparar Emma para a escola, deixá-la no ponto de ônibus, dirigir para qualquer canteiro de obras que Jim Morrison estivesse trabalhando. Hoje era a reforma da escola primária, substituindo caixilhos de janela podres e fiação desatualizada em um prédio que deveria ter sido condenado uma década atrás.
Sua equipe trabalhou ao redor dele com eficiência confortável, nascida de anos juntos. Joe Martinez, o líder da equipe, havia estado fazendo esta dança desde antes de Jake se formar no ensino médio. O homem podia estimar uma viga e saber se estava a 1/4 de polegada fora do nível. Você tem estado distraído a semana toda. Joe não olhou para cima do caixilho da janela que ele estava medindo, mas seu tom carregava acusação. É assim que as pessoas se machucam. Quer me dizer o que está te incomodando? Jake ajustou seu aperto na furadeira sem fio, encaixando outro parafuso no lugar com mais força do que o necessário. Nada, apenas cansado. Eu já te vi trabalhar dias de 12 horas e ainda ter energia para brincar. Isso é diferente. Joe se endireitou, limpando o suor de sua testa com uma bandana que havia visto anos melhores. Problemas com mulher? Quando não é problema com mulher? Ponto justo. Rebecca te dando problemas sobre Emma de novo. A menção de sua ex-esposa trouxe seu próprio emaranhado complicado de emoções. Rebecca havia voltado para a cidade 6 meses atrás, depois que seu relacionamento em Denver implodiu. De repente, muito interessada em fazer parte da vida de Emma novamente, depois de 2 anos de telefonemas esporádicos e aniversários esquecidos. Rebecca tem estado quieta ultimamente. Surpreendentemente, Jake moveu-se para a próxima janela, perdendo-se no ritmo familiar do trabalho. Isso é outra coisa. Seu telefone zumbiu em seu bolso durante a pausa para o almoço. Número desconhecido, mas o código de área era local. Mitchell. Jake. É a Sarah. Sua voz soou diferente no telefone, mais incerta do que havia durante a reunião encharcada de chuva. Espero que não seja uma má hora. Cada músculo em seu corpo ficou tenso. Ao redor dele, a equipe continuava suas várias atividades de almoço. Joe discutindo com Danny sobre o jogo da noite passada. Marcos rolando em seu telefone. Pete cochilando em sua caminhonete. Caos normal do dia a dia. Jake se afastou deles, procurando privacidade atrás de uma pilha de madeira. O que você precisa, detetive? Eu queria te agradecer apropriadamente por ajudar com meu carro, te comprar jantar ou algo. Uma pausa, e ele quase podia vê-la reunindo coragem do outro lado, e talvez falar sobre o que aconteceu. Você merece uma explicação. Isso foi 10 anos atrás. Água debaixo da ponte. É? O desafio em sua voz acendeu algo em seu peito. Raiva antiga que ele pensava há muito enterrada. Porque o modo como você me olhou naquela chuva, Jake, isso não era alguém que seguiu em frente. Sua mão livre cerrou-se em um punho. Ela não tinha o direito de chamá-lo. Não depois de tudo. O que você quer de mim, Sarah? Apenas café. Apenas 1 hora do seu tempo. Preciso explicar por que eu parti. Você nunca me deu a chance de. Você não queria uma chance. Você queria uma rota de fuga. E você a pegou. As palavras saíram mais duras do que ele havia pretendido, alto o suficiente para que Joe olhasse com preocupação, vincando seu rosto envelhecido. Jake se virou, baixando a voz. Eu passei 1 ano tentando entender. Então parei de tentar e segui com minha vida, casando com alguém que você não amava. A acusação roubou seu fôlego. Como ela poderia saber disso? Você não sabe nada sobre meu casamento. Eu te conheço, Jake. Ou conhecia. E eu sei como é quando você está apaixonado. Sua voz suavizou, vulnerável, de uma maneira que o transportou de volta para as noites tardias no apartamento dela. Corpos entrelaçados enquanto eles planejavam futuros impossíveis. O modo como você disse o nome de sua ex-esposa agora. Não há calor ali, nem mesmo raiva, apenas nada. Ele queria negar isso, dizer a ela que ela estava errada sobre Rebecca, sobre ele, sobre tudo. Mas a mentira não se formaria. O que você quer que eu diga? Diga que você vai tomar café comigo sábado. Você escolhe o lugar. Você define os termos. Eu só quero uma chance de pedir desculpas apropriadamente. Cada instinto gritava para ele recusar. Foi assim que começou. Pequenas concessões que levaram a erros maiores.
velhos sentimentos ressurgindo como águas de enchentes através de diques rompidos. Ele havia reconstruído sua vida cuidadosamente depois que Sarah partiu, depois que Rebecca partiu, construindo paredes que o mantinham seguro e funcionando e presente para Emma. Mas alguma parte traiçoeira dele, a parte que nunca havia se curado completamente, queria saber o porquê, precisava de encerramento ou vingança, ou algo que ele não podia nomear. Sábado, 1 hora, Tones Italiano na quinta. Eu estarei lá às 7. Obrigada, Jake. Vejo você então. A linha morreu. Jake olhou para seu telefone por um longo momento, perguntando-se ao inferno o que ele havia acabado de concordar. Joe apareceu ao seu lado, preocupação gravada em cada linha de seu rosto. Tudo bem? Sim, apenas Jake se calou, incapaz de terminar a frase. É complicado. Mulher que escapou voltou. Quando Jake não respondeu, Joe assentiu como se isso confirmasse tudo. Pensei assim. Você tem tido esse olhar a semana toda. Aquele que os caras têm quando o passado deles aparece exigindo uma conversa. Ela quer pedir desculpas por partir. E você disse sim porque está esperando que isso te dê encerramento. Joe o deu um tapinha no ombro, aperto firme e fundamentado. Uma palavra de conselho de alguém que cometeu este erro. Não existe tal coisa como encerramento. Há apenas escolher se você vai deixar o passado te comer vivo ou se você vai enterrá-lo e seguir em frente. Qual você escolheu? Eu tentei enterrá-lo. Funcionou por cerca de 15 anos até minha ex-esposa aparecer no casamento de minha filha. O riso de Joe não tinha humor. Acontece que algumas covas não são profundas o suficiente. Agora estou preso a vê-la em todo evento familiar, fazendo conversa educada, enquanto finjo que não me lembro exatamente como ela me destruiu. O aviso era claro, mas Jake já havia se comprometido para sábado, já havia aberto a porta que ele havia passado uma década mantendo trancada. Ele voltou ao trabalho, jogando-se no trabalho físico com intensidade suficiente para que, ao fim do dia, cada músculo gritasse por misericórdia. Talvez, se ele se exaurisse o suficiente, ele não ficaria acordado pensando em olhos verdes e números de telefone escritos à mão. Emma notou que algo estava errado no momento em que ele a buscou na escola. Ela subiu na caminhonete com sua explosão usual de energia, mochila batendo no assento com um baque, mas seu sorriso vacilou quando ela teve uma boa olhada em seu rosto. Dia ruim no trabalho, papai. Apenas longo. Como foi a escola? Ela começou um relato detalhado de seu dia. O hamster de alguém escapou durante a aula de ciências. Sua melhor amiga, Lily, arranjou problemas por passar bilhetes. A cafeteria serviu pizza que tinha gosto de papelão. Problemas normais de crianças de 8 anos que deveriam tê-lo enraizado no presente. Em vez disso, sua mente continuava divagando para sábado, para o que ele diria quando visse Sarah sentada em frente a ele no Tones, sob a iluminação italiana quente, que fazia todos parecerem mais suaves do que eram. Em casa, Emma espalhou sua lição de casa pela mesa da cozinha, enquanto Jake começava o jantar. Espaguete porque era quinta-feira, e quinta-feira significava massa em sua rotina cuidadosamente construída. A água estava apenas começando a ferver quando a voz de Emma cortou seus pensamentos. Papai, você está com medo de algo? Sua mão escorregou, quase derrubando a caixa de macarrão do balcão. O que te faz perguntar isso? Vovó diz que quando as pessoas ficam muito quietas e distantes, geralmente é porque estão com medo. Emma não olhou para cima de sua folha de matemática, lápis movendo-se em laços cuidadosos. Você tem estado distante muito ultimamente. Jake desligou o fogão, abandonando o jantar, para sentar ao lado de sua filha. Ela era muito perceptiva, muito ciente de correntes emocionais para uma criança de sua idade. Ele culpava a Rebecca por isso. Emma havia aprendido jovem a ler humores, a medir quando a atenção de sua mãe poderia evaporar sem aviso. Não estou com medo, bebê. Apenas pensando em coisas de adulto. É sobre a senhorita Anderson. A senhora que partiu seu coração. A franqueza disso o pegou de surpresa.
Como você sabe sobre ela? Eu fiz mais perguntas à vovó depois que você saiu na outra noite. Emma finalmente pousou seu lápis, fixando-o com olhos que viam longe demais. Ela disse que você ia casar com a senhorita Anderson, mas ela ficou com medo e fugiu. E então você ficou triste por um tempo muito longo antes de conhecer a mamãe, Marta e sua boca grande. Embora, para ser justo, Emma poderia extrair informação de uma pedra se ela decidisse. Basicamente foi isso que aconteceu, sim. Você vai vê-la de novo? Não adiantava mentir. Emma descobriria eventualmente, e ele havia prometido a si mesmo depois do divórcio que sempre seria honesto com ela, mesmo quando a verdade fosse complicada. Vamos tomar café no sábado. Ela quer pedir desculpas. Emma considerou isso com a gravidade de um juiz pesando evidências. Você quer que ela se desculpe? Ele queria? Jake não tinha mais certeza. A raiva que o havia sustentado durante o primeiro ano havia esfriado há muito para algo mais parecido com tecido cicatricial. Ainda lá, ainda sensível quando pressionado, mas não sangrando ativamente. Quero entender por que ela partiu. Talvez isso me ajude a parar de me perguntar sobre isso. Ok. Emma voltou para sua lição de casa como se eles estivessem discutindo o que comer no café da manhã. Mas se ela te deixar triste de novo, você deveria dizer a ela para ir embora. Você merece ser feliz, papai. A sabedoria simples das crianças. Jake a puxou para um abraço, segurando firme enquanto ela se contorcia e ria. Quando você ficou tão inteligente? Eu nasci assim. Você é apenas lento para notar. Sábado chegou com a marcha inexorável das páginas do calendário. Jake passou a manhã no jogo de futebol de Emma. Ela jogou na defesa com mais entusiasmo do que habilidade, principalmente correndo em círculos e ocasionalmente lembrando de correr atrás da bola. Rebecca apareceu no meio, de pé na linha lateral oposta, com óculos de sol de grife que provavelmente custavam mais do que o orçamento mensal de supermercado de Jake. Após o jogo, eles perderam por 4-2, mas Emma marcou um gol que a fez brilhar durante toda a viagem para casa. Rebecca se aproximou enquanto Emma estava distraída com caixas de suco e fatias de laranja. Ela está melhorando. O sorriso de Rebecca não alcançou completamente seus olhos, a expressão que ela usava ao forçar gentilezas. Você tem praticado com ela. Todo fim de semana ela está comigo, faça chuva ou faça sol. Jake manteve seu tom neutro, recusando-se a morder qualquer isca que ela estivesse lançando. Você poderia praticar com ela também, nos seus fins de semana. Eu faria se ela não passasse metade do tempo comigo perguntando quando ela pode voltar para sua casa. As palavras carregavam um tom afiado, ressentimento sangrando através da fachada educada. Ela está obcecada com aquele projeto de vulcão que vocês estão fazendo juntos. Sarah ajudou com isso. Na verdade, ela sabe química de seu treinamento forense. Ele se arrependeu das palavras no instante em que elas saíram de sua boca. A expressão de Rebecca mudou de vagamente irritada para afiada e predatória. Sarah, como em Sarah Anderson, sua ex-noiva? Sarah? Ela está de volta à cidade. Trabalha para a Polícia Metropolitana. Emma a conheceu quando você apresentou nossa filha à mulher que te deixou no altar. A voz de Rebecca subiu de tom, atraindo a atenção de pais próximos. Você está louco? Não foi no altar. Foi 3 semanas antes e eu não os apresentei de propósito. Sarah apareceu enquanto eu estava ajudando Emma com a lição de casa. Outra mentira, mas uma necessária. Rebecca não precisava saber sobre o encontro na cafeteria. A escolha deliberada de deixar Sarah entrar em suas vidas. Isso é exatamente o que eu tinha medo quando voltei. Você namorando mulheres aleatórias e expondo Emma a relacionamentos instáveis. Rebecca cruzou os braços, linguagem corporal mudando para modo de combate total. Precisamos falar sobre modificar o acordo de custódia. Gelo correu pelas veias de Jake. Não há nada a modificar. Nosso acordo está funcionando bem. Nossa filha está passando tempo com sua ex-namorada, Jake.
Isso não está bem, isso é confuso para uma criança da idade dela. Rebecca puxou seu telefone, digitando algo com golpes afiados e irritados. Vou ligar para meu advogado segunda-feira de manhã. Ela se afastou antes que ele pudesse responder, deixando-o parado no rastro de uma bomba que ele não havia visto chegar. Do outro lado do campo, Emma ria com suas colegas de equipe, alheia à ameaça legal que se reunia no horizonte. Foi por isso que ele deveria ter ficado longe de Sarah. Nada de bom veio de reabrir velhas feridas, apenas sangramento fresco e danos colaterais a todos ao seu redor. Mas ele havia se comprometido para esta noite, e Jake Mitchell não quebrava promessas, mesmo as que poderiam destruir tudo o que ele havia construído. O restaurante italiano de Tony ocupava uma casa convertida na quinta rua. Todo tijolo quente e era rastejante que o fazia parecer algo transplantado da Toscana. Jake vinha aqui desde antes de Emma nascer, de volta quando ele e Rebecca ainda fingiam que o casamento deles não era um acidente de carro em câmera lenta. O proprietário, Tony Ritchie, o cumprimentou na porta com o entusiasmo familiar de um velho amigo. Jake, não te vejo há um mês. Você está finalmente trazendo uma amiga. Algo assim. Jake examinou a sala de jantar, estômago apertado com uma ansiedade que parecia desconfortavelmente próxima à antecipação. Ela deve estar aqui em breve. Tony o levou a uma mesa de canto, do tipo que oferecia privacidade sem ser suspeitosamente isolada. Jake pediu uma cerveja e checou seu relógio. 7h exatamente. Se Sarah fosse a mesma pessoa que ela havia sido 10 anos atrás, ela chegaria 5 minutos antes, constitucionalmente incapaz de se atrasar. Às 6h55, a porta soou. Sarah entrou e a compostura cuidadosamente construída de Jake desmoronou como vidro de açúcar. Ela vestia jeans e um suéter escuro, cabelo solto ao redor dos ombros em vez de puxado para trás no coque severo que ela usava no uniforme. Sem o distintivo e a autoridade conferida, ela parecia mais jovem, mas como a mulher por quem ele havia se apaixonado em uma cafeteria de campus, quando ambos eram jovens demais para saber melhor. Ela o avistou, e algo complicado piscou em seu rosto. Alívio misturado com medo, misturado com algo mais que ele não queria nomear. Sua abordagem pareceu levar uma eternidade e nenhum tempo. Você realmente veio. Ela deslizou para o assento em frente a ele, dedos mexendo na alça de sua bolsa. Eu não tinha certeza se você viria. Eu cumpro minha palavra, mesmo quando provavelmente não deveria. Jake deu um longo gole em sua cerveja, precisando de algo para fazer com as mãos. Você queria explicar. Então, explique. As mãos de Sarah tremeram ligeiramente enquanto ela pegava o copo de água que Tony havia trazido com sua chegada. O movimento chamou a atenção de Jake para detalhes que ele estava tentando ignorar. A ausência de anéis em seus dedos, a leve cicatriz ao longo de seu polegar esquerdo que não estava lá antes. O modo como ela ainda mordia o lábio inferior quando nervosa. Não sei por onde começar. Sua voz saiu menor do que ele jamais a ouvira. A detetive confiante da rodovia, substituída por alguém que parecia perdida. Eu ensaiei esta conversa 1000 vezes na minha cabeça, e agora que você está sentado aqui, todas aquelas palavras parecem inadequadas. Jake se recostou em sua cadeira, braços cruzados em uma postura que ele reconheceu como defensiva, mesmo enquanto a adotava. Tente o começo, a parte em que você decidiu 3 semanas antes do nosso casamento que você não podia continuar com isso. O garçom apareceu com menus, alheio ao campo minado emocional em que ele havia entrado. Sarah pediu vinho sem olhar as opções. Jake pediu outra cerveja, e eles sentaram em silêncio até que o servidor se retirasse. Eu estava aterrorizada. Ela falou para a mesa em vez de encontrar seus olhos. Não de você, não de casamento especificamente, mas da permanência, de fazer uma escolha que definiria o resto da minha vida antes que eu tivesse descoberto quem eu era. Você tinha 26. Eu tinha 28. Muitas pessoas se casam mais jovens.
Mesmo enquanto ele falava, Jake reconheceu o vazio do argumento. Idade era apenas um número. Maturidade era algo completamente diferente. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 12. Os dedos de Sarah traçavam padrões na condensação de seu copo de água. Eu observei minha mãe tentar construir uma vida depois de 15 anos sendo esposa de alguém. E ela não sabia mais quem ela era. Tudo havia sido definido por meu pai. Onde vivíamos, o que ela fazia, quem eram seus amigos. Quando ele partiu, ela estava apenas vazia. O garçom retornou com as bebidas. Sarah deu um longo gole em seu vinho antes de continuar, reunindo coragem de algum lugar profundo dentro. Eu jurei que nunca acabaria assim. Eu me estabeleceria primeiro, teria uma carreira, saberia exatamente quem eu era como indivíduo antes de me tornar esposa de alguém. Ela finalmente olhou para ele, e a honestidade nua em sua expressão o atingiu como um golpe físico. Então eu te conheci e todos aqueles planos cuidadosamente construídos foram pela janela. Ficamos noivos dentro de um ano, planejando um casamento, falando sobre filhos e casas e para sempre. E de repente eu tinha 26 anos e estava aterrorizada de que estava cometendo o mesmo erro que minha mãe cometeu. O aperto de Jake apertou na sua garrafa de cerveja. A explicação fazia sentido de uma maneira que o enfureceu, lógica e razoável, e completamente insuficiente para desculpar a devastação que ela havia deixado em seu rastro. Então você correu para a Califórnia, se encontrou na academia de polícia. Eu me juntei à força pensando que isso me faria forte, independente, alguém que não precisava de mais ninguém para se sentir completa. A amargura se infiltrou em seu tom, autodirigida e afiada. Passou 5 anos em patrulha em San José. Virou detetive. Namorou homens que não significavam nada e os esqueceu no momento em que saíram pela porta. Convenceu-se de que havia feito a escolha certa. E agora, a pergunta surgiu mais áspera do que o pretendido, carregando uma década de raiva e mágoa não resolvidas e algo perigosamente perto da esperança. O riso de Sarah não tinha humor. Agora tenho 36 anos, sentada em frente ao homem que nunca parei de amar, tentando explicar por que fui covarde demais para lutar por nós quando importava. As palavras pairaram entre eles como fumaça de um incêndio que nenhum dos dois podia extinguir. Jake queria pegá-las, examiná-las, exigir esclarecimentos, mas o garçom escolheu aquele momento para retornar, perguntando se estavam prontos para pedir. Eles selecionaram comida que nenhum queria, passando pelos movimentos de jantar civilizado, enquanto o caos emocional rugia sob a superfície. Uma vez sozinhos novamente, Jake se forçou a fazer a pergunta que o havia assombrado por uma década. Por que voltar aqui? Há posições de detetive em toda a cidade grande. Por que esta? A franqueza pareceu pegá-la de surpresa. Cor rastejou nas bochechas de Sarah, visível mesmo na iluminação quente do restaurante. Eu sabia que você estava aqui. Eu estava monitorando. Nada assustador, apenas buscas ocasionais nas redes sociais, vendo o que você estava fazendo. Seu estômago caiu. Você tem me observado por 10 anos. Não observando, apenas verificando, certificando-se de que você estava bem. Ela apressou as palavras, defensiva e envergonhada. Eu vi quando você se casou, quando Emma nasceu, quando seu status de relacionamento mudou para divorciado. E eu disse a mim mesma que estava feliz por você, que você havia seguido em frente e construído uma boa vida. Mas eu estava mentindo. A confissão saiu mal acima de um sussurro. Quando a posição abriu aqui, eu tive ofertas de Portland e San Diego. Ambas pagavam mais. Ambas tinham melhores perspectivas de carreira. Eu escolhi esta cidade porque eu precisava saber se o que tínhamos era real ou se eu havia construído isso em minha memória para justificar meu arrependimento. A comida chegou. Frango à parmegiana para ela, lasanha para ele. Ambos os pratos fumegantes e perfumados.
Nenhum fez um movimento para comer. A revelação havia mudado algo entre eles, mudando a atmosfera de confrontacional para perigosa de maneiras que Jake não podia processar totalmente. Você não respondeu minha pergunta aquela noite na chuva. Ele encontrou os olhos dela, recusando-se a deixá-la esconder. Eu perguntei se você voltou por minha causa e você desviou. Agora estou perguntando de novo. Você manipulou a colocação de emprego para se aproximar de mim? A coluna de Sarah se endireitou, modo detetive, deslizando para o lugar como armadura. Eu não manipulei nada. O departamento ofereceu a posição com base em minhas qualificações. Mas eu aceitei esperando que eu pudesse te encontrar? Sim, eu imaginei o que eu diria se nos encontrássemos de novo. Todo santo dia por 2 anos. E então a bateria do meu caminhão te salvou de ter que fabricar um encontro. Jake pegou seu garfo mais para fazer algo do que por qualquer apetite real. Momento conveniente, aquela pane, bem onde eu estaria dirigindo para casa depois de pegar Emma. A acusação acendeu raiva em sua expressão, rápida e quente. Você está seriamente sugerindo que eu sabotei meu próprio veículo para arquitetar uma reunião? Isso é paranoico, mesmo para alguém com problemas de confiança. Problemas de confiança. Jake deixou as palavras se assentarem entre eles como pedras. Sim, eu me pergunto de onde vieram. Eles comeram em silêncio intenso, a comida virando cinza em sua boca. Ao redor deles, outros clientes riam e conversavam, alheios à pequena guerra sendo travada na cabine do canto. Tony encontrou o olho de Jake do outro lado da sala, preocupação evidente, mas Jake balançou a cabeça ligeiramente. Este não era o tipo de problema que o dono do restaurante podia resolver com palitos de pão extras. Sarah empurrou seu frango mal tocado em seu prato, criando padrões abstratos no molho marinara. Eu te vi com ela, Emma, na cafeteria na semana passada. O garfo de Jake bateu contra seu prato. Você estava lá sentada 3 mesas depois, atrás da coluna de apoio. Você estava ajudando-a com aquele projeto de vulcão, e ela estava tão animada e você foi tão paciente mesmo quando ela derrubou o bicarbonato de sódio. Um sorriso pairou no rosto de Sarah, triste e nostálgico. Você é um bom pai, melhor do que você provavelmente se dá crédito. A observação deveria tê-lo agradado. Em vez disso, pareceu invasiva, como se ela estivesse estudando sua vida através de uma janela que ele não sabia que existia. Emma é tudo para mim. Não vou deixar ninguém machucá-la, e isso inclui expô-la a pessoas que podem desaparecer sem aviso. A implicação atingiu como ele pretendera. Um golpe direto que fez Sarah recuar. Eu mereço isso. Eu mereço pior do que isso, honestamente. Mas preciso que você saiba que não voltei planejando perturbar sua vida. Eu só queria ver se talvez, possivelmente, ainda havia algo entre nós que valia a pena explorar. Explorando, Jake testou a palavra. A achou insuficiente. Essa é uma maneira clínica de descrever isso. Como você chamaria isso? Um erro. Um desastre esperando para acontecer. Uma maneira de garantir que Emma seja pega no fogo cruzado quando você decidir que compromisso é muito assustador de novo. Ele esvaziou o resto de sua cerveja, sinalizando para outra embora estivesse dirigindo. Eu passei 1 ano depois que você partiu mal funcionando. Fui para o trabalho, voltei para casa, olhei para paredes. Minha equipe encenou uma intervenção porque eu quase causei a morte de alguém estando distraído em um canteiro de obras. O rosto de Sarah havia ficado pálido. Eu não sabia. Como você poderia? Você estava na Califórnia, se encontrando enquanto eu estava desmoronando. A amargura tinha um gosto familiar. Um sabor que ele pensava ter purgado, mas aparentemente apenas enterrado. Então conheci Rebecca. Doce, estável, descomplicada Rebecca, que queria as mesmas coisas que eu. Casa, família, vida normal. E eu me casei com ela mesmo sem amá-la, porque pensei que talvez o amor não importasse tanto quanto a compatibilidade. Jake, deixe-me terminar.
Ele esperou até que ela sentisse antes de continuar. O casamento inteiro eu estava esperando para sentir algo, qualquer coisa perto do que eu sentia com você. Nunca veio. Rebecca sabia disso. Eu sabia disso. Nós apenas fingimos que tudo estava bem até que Emma fosse velha o suficiente para que o divórcio não a traumatizasse completamente. Você quer saber a pior parte? Eu ainda não me arrependo porque Emma existe, mas me arrependo de ter mentido para Rebecca por 6 anos. Me arrependo de tê-la feito sentir como se estivesse competindo com um fantasma que ela nunca poderia vencer. A confissão pairou entre eles, mais pesada do que qualquer coisa dita até agora. Os olhos de Sarah brilhavam com lágrimas não derramadas, mas ela as piscou de volta com a disciplina de alguém treinado para não mostrar fraqueza. Sinto muito. As palavras soaram inadequadas, mesmo para seus próprios ouvidos. Isso é tudo o que posso dizer. Sinto muito por te machucar. Sinto muito por não ter sido corajosa o suficiente. Sinto muito por ter passado uma década sendo covarde demais para voltar e consertar. Se eu pudesse voltar e mudar as coisas, eu o faria em um piscar de olhos. A terceira cerveja de Jake chegou. Ele a encarou sem beber, observando a condensação bater na superfície da garrafa. Por que agora? Por que não 5 anos atrás, ou 3, ou antes de eu me casar? Porque 5 anos atrás, eu ainda estava mentindo para mim mesma. 3 anos atrás, eu estava namorando outra pessoa, tentando me convencer de que ele era bom o suficiente. E antes de você se casar, ela pausou, lutando com algo interno. Eu quase te liguei na semana anterior ao seu casamento. Estava com o telefone na mão, seu número discado, dedo pairando sobre o botão de chamada. Por que você não o fez? Porque você merecia ser feliz. Você merecia alguém que não fugiria quando as coisas ficassem difíceis. Eu pensei que talvez Rebecca pudesse te dar isso. A música mudou para algo lento e italiano. Um tenor cantando sobre amor perdido e segundas chances. A ironia não se perdeu em nenhum deles. O telefone de Jake zumbiu. Emma mandando mensagem da casa de Marta, onde ela estava passando a noite. Me divertindo muito com a vovó. Fizemos biscoitos e ela está me ensinando a tricotar. Ele mostrou a Sarah a mensagem, observando sua expressão suavizar enquanto ela a lia. Ela parece uma criança incrível. Ela é inteligente demais para o seu próprio bem. Faz perguntas que confundiriam um professor de filosofia. Orgulho se infiltrou em sua voz, apesar de seus melhores esforços para manter distância emocional. Quer ser cientista? Estuda vulcões e tectônica de placas como outras crianças estudam personagens de desenho animado. O projeto na cafeteria. Foi por isso que você estava pesquisando reações químicas. Ela tem uma apresentação no próximo mês. Estou ajudando-a a construir um modelo em escala que realmente entra em erupção. Ele guardou seu telefone no bolso. A breve interrupção lhe deu tempo para reassentar suas defesas. Mas não estamos aqui para falar sobre Emma. Você queria se explicar, então explique por que você acha que algo disso importa agora. Sarah empurrou seu prato para longe, comida mal tocada. Porque passei 10 anos em uma carreira que deveria ser sobre justiça e verdade. E o tempo todo estive vivendo uma mentira, fingindo que fiz a escolha certa, fingindo que não fico acordada à noite pensando no que nossa vida poderia ter sido. Nossa vida teria sido comum. Comum de trabalho duro, não a carreira de detetive condecorada que você construiu. Ele não conseguiu manter o tom afiado de sua voz. Sou capataz de uma empresa de construção. Ganho um dinheiro decente, mas não é salário de executivo. Teríamos tido uma casa modesta, 2 filhos, talvez encontros em lugares como este, porque não podíamos pagar nada mais chique. É isso realmente o que você quer? Ou é apenas nostalgia fazendo o passado parecer melhor do que foi? A pergunta pareceu genuinamente atordoá-la. Ela se sentou, processando, e Jake pôde ver o exato momento em que ela entendeu o que ele estava realmente perguntando. Não se ela se arrependia de partir,
mas se ela poderia realmente lidar com a realidade do que ficar teria significado. Eu não me importo com dinheiro. Sua voz carregava convicção, mas ele havia ouvido criminosos condenados soarem igualmente sinceros sobre sua inocência. Eu tive a carreira, as promoções, o respeito. Nada disso preencheu o buraco que você deixou. Palavras bonitas. Jake finalmente tomou um gole de sua terceira cerveja, sabendo que se arrependeria pela manhã, mas precisando da coragem líquida para o que viria a seguir. Mas palavras são fáceis, ações são o que importam. Você se afastou uma vez já. O que te faz pensar que eu jamais confiaria em você o suficiente para arriscar de novo? Eu não posso te dar garantias. Eu não posso prometer que não vou estragar tudo ou ficar com medo ou cometer erros. Sarah inclinou-se para a frente, intensidade irradiando dela como calor. Mas posso prometer que não sou a mesma pessoa que fugiu. 10 anos de viver com consequências me ensinaram que fugir de problemas não os resolve. Isso apenas significa que você os carrega para onde quer que vá. Comovente. Mas tenho Emma para pensar agora. Ela já está lidando com sua mãe sendo inconsistente e não confiável. Não vou adicionar outro adulto instável à vida dela. Ele quis dizer isso como um impedimento, uma parede que ela não podia escalar. Mas algo mudou na expressão de Sarah, determinação substituindo incerteza. Então me deixe provar, sem expectativas, sem pressão. Apenas me dê uma chance de te mostrar que mudei. Ela estendeu a mão pela mesa, a mão parando pouco antes de tocar a dele. Não estou pedindo para você me perdoar ou me aceitar de volta, ou mesmo me dar esperança. Estou pedindo a oportunidade de demonstrar através de ações, não palavras, que vale uma segunda olhada. O servidor apareceu, perguntando sobre a sobremesa. Ambos recusaram, e Jake pediu a conta antes que Sarah pudesse discutir sobre quem pagaria. Ela o deixou pegá-la sem protesto, parecendo entender que este pequeno ato de controle importava para ele. Lá fora, a noite de outubro havia esfriado, a temperatura caindo com o sol. Sarah se abraçou contra o frio, tendo deixado sua jaqueta no carro. O instinto de Jake era oferecer seu casaco como ele sempre fazia, mas ele o suprimiu. Esse tipo de gestos pertencia a uma versão diferente deles, uma que não existia mais. Obrigada por me ouvir. O hálito de Sarah embaçou no ar entre eles. Eu sei que não muda nada, mas eu precisava que você soubesse que nunca parei de me arrepender do que fiz. Jake a estudou no brilho das luzes da rua, catalogando as maneiras como a idade a havia mudado. Linhas finas ao redor de seus olhos que não estavam lá antes. Uma dureza em sua mandíbula que falava de decisões difíceis e longas noites. Mas por baixo ele ainda podia ver traços da mulher que ele havia amado. Aquela que riria de suas piadas terríveis, que adormecia durante filmes com a cabeça em seu ombro, que o havia feito acreditar em felizes para sempre. Não sei o que você está esperando disso. Ele manteve sua distância, com medo de que fechar a lacuna desabrochasse toda a sua resolução cuidadosamente mantida. Não posso simplesmente perdoar e esquecer. Emma vem primeiro sempre, e trazer alguém para a vida dela que possa partir de novo. Não posso fazer isso com ela. Eu entendo. Sarah puxou suas chaves de sua bolsa. O tilintar alto na rua silenciosa. Mas se você quiser conversar ou se precisar de alguma coisa, você tem meu número. Sem compromissos, sem expectativas. Apenas estou aqui se você quiser que eu esteja. Ela caminhou até seu carro, um sedã sensato, não o carro de polícia, e partiu sem olhar para trás. Jake ficou na calçada muito depois que as luzes traseiras dela desapareceram, tentando organizar os destroços emocionais da noite. Seu telefone zumbiu de novo. Não Emma desta vez, mas Marta. Como foi? Jake digitou e deletou 3 respostas diferentes antes de se decidir por complicado. Te conto amanhã. A viagem para casa passou em um borrão.
Sua casa parecia mais vazia do que o normal sem o caos de Emma preenchendo. Apenas ele e o silêncio e pensamentos demais que ele não conseguia organizar. Ele serviu-se um uísque que ele não queria. Sentou-se na varanda no frio e deixou-se lembrar de seu primeiro beijo fora daquela cafeteria. Ela com gosto de caramelo e açúcar. Mudando para o primeiro apartamento juntos. Nada além de móveis de segunda mão e grandes sonhos. A noite em que ele a pediu em casamento, ajoelhado no parque onde eles tiveram sua primeira conversa real, caixa de anel tremendo em suas mãos nervosas, ela dizendo sim, chorando e rindo ao mesmo tempo. Então as memórias mais difíceis, a distância crescente naquelas semanas finais, suas menções cada vez mais frequentes de não estar pronta, a noite em que ela veio a ele com olhos vermelhos e uma confissão que ele não queria ouvir. O vazio depois, como se alguém tivesse arrancado suas entranhas e o deixado oco. Ele havia sobrevivido a isso, construído uma vida, teve uma filha, criou rotinas e estruturas que o mantinham funcionando. O retorno de Sarah ameaçava toda aquela estabilidade, abrindo feridas que ele pensava estarem cicatrizadas. Mas Deus o ajude. Vê-la novamente o havia lembrado como era se sentir totalmente vivo. 3 dias passaram em normalidade cuidadosa. Trabalho, jantares de Emma, lição de casa, histórias para dormir. Ele não mencionou Sarah, a sua filha. Não examinou muito de perto porque ele havia mantido o jantar em segredo. Marta perguntou uma vez como foi. Ele desviou com facilidade praticada, mudando o assunto para a peça escolar de Emma que se aproximava. Quinta-feira à noite, enquanto Emma estava na casa de Rebecca para sua pernoite quinzenal, a campainha de Jake tocou. Ele abriu para encontrar Sarah parada em sua varanda de uniforme, parecendo oficial e desconfortável em igual medida. Esta não é uma visita social. Ela manteve as mãos ao lado do corpo, postura rígida. Tem havido uma série de roubos de canteiros de obras na área. Seu canteiro especificamente foi atingido na noite passada. Eu sou a detetive principal do caso. Distância profissional se instalou sobre ela como uma capa, transformando-a na detetive Anderson, em vez de Sarah, que havia derramado seu coração sobre comida italiana. Jake igualou seu tom, mantendo sua voz neutra. O que foi levado? Fiação de cobre, ferramentas elétricas, aproximadamente 8.000 itens em materiais, de acordo com o inventário do gerente do seu local. Ela puxou um bloco de notas, virando para uma página marcada. O roubo ocorreu entre 20 e 5 da manhã. Câmeras de segurança foram desabilitadas, sugerindo alguém com conhecimento do layout do local. Você acha que é um trabalho interno? Acho que quem fez isso sabia exatamente o que estava procurando e como evitar detecção. Os olhos de Sarah escanearam seu rosto. A avaliação profissional misturando-se com algo mais pessoal. Preciso entrevistar sua equipe. Ter uma ideia de quem pode ter problemas financeiros, rancores, conexões com elementos criminosos. A mandíbula de Jake apertou. Meus caras são sólidos. Tenho trabalhado com a maioria deles por mais de uma década. Tenho certeza que sim, mas estatisticamente a maioria dos roubos em canteiros de obras envolvem funcionários atuais ou antigos. Ela suavizou ligeiramente, deixando um toque de Sarah através da fachada de detetive. Não estou tentando atacar seu julgamento. Estou tentando recuperar propriedade roubada e prevenir futuros incidentes. Ele a deixou entrar, observando-a avaliar sua casa com o olho treinado de alguém que lê cenas de crime para viver. A análise o fez ficar constrangido com a pilha de desenhos de Emma na geladeira, a pilha de roupa não dobrada no sofá. O caos geral vivido de uma casa de pai solteiro. Sarah não comentou sobre a bagunça. Em vez disso, ela moveu-se para a mesa da cozinha, espalhando fotos da cena do crime. Me guie pela segurança do local. Quem tem códigos de acesso? Quem sabe as posições das câmeras? Eles passaram 1 hora revisando detalhes. Jake fornecendo informações enquanto tentava não notar como seu cabelo caía para frente
quando ela se inclinava sobre as fotos, ou o modo como ela mordia a tampa da caneta quando pensava, ou o cheiro familiar de seu perfume. Marca diferente de 10 anos atrás, mas as mesmas notas de base de baunilha e algo floral. Vou precisar de informações de contato para toda a sua equipe. Sara era toda profissional, digitando notas em seu telefone com precisão eficiente. Também quaisquer subcontratados, motoristas de entrega, qualquer um que tenha estado no local no último mês. Joe Martinez tem tudo isso. Vou mandar uma mensagem para ele, pedir para ele te enviar diretamente. Jake puxou seu telefone, compondo a mensagem enquanto hiperciente de sua proximidade. Ele não vai gostar disso. Nenhum deles vai. Ser questionado pela polícia parece uma acusação, mesmo quando você é inocente. Serei o mais discreta possível. Ela guardou seu bloco de notas, preparando-se para partir. Obrigada por cooperar. Eu sei que isso é estranho dado tudo. Você está fazendo o seu trabalho. Eu respeito isso. Ele a acompanhou até a porta, mantendo distância cuidadosa. Pelo que vale a pena, espero que você encontre quem fez isso. Essas ferramentas representam semanas de trabalho para alguns desses caras. Sarah pausou no limiar, silhueta contra a luz da varanda. Jake, quero que você saiba que não solicitei este caso por causa de nossa conexão. Ele me foi atribuído aleatoriamente. Se você preferir que outra pessoa cuide disso, não. A palavra saiu com mais força do que o pretendido. Você é boa em seu trabalho, e eu quero um bom trabalho de polícia nisso. História pessoal não importa comparado a obter resultados. Algo piscou em sua expressão. Gratidão, talvez, ou alívio. Manterei você atualizado sobre a investigação. E Jake, o jantar na outra noite. Eu quis dizer tudo o que disse, mas entendo se você precisar de espaço para processar. Ela partiu antes que ele pudesse responder. Carro de polícia se afastando com lentidão profissional. Jake ficou em sua porta, observando as luzes traseiras desaparecerem, perguntando-se quando sua vida havia se tornado tão complicada. Seu telefone tocou minutos depois. Rebecca, sua voz apertada com raiva mal controlada. Precisamos conversar sobre Emma. Gelo inundou suas veias. Ela está bem. Aconteceu algo. Ela está bem fisicamente. A ênfase sugeriu que outros problemas se aproximavam. Mas ela acabou de passar 20 minutos me contando tudo sobre a senhorita Sarah, a legal senhora policial que é amiga do papai e sabe tudo sobre vulcões e é realmente bonita e faz o papai sorrir. A traição atingiu forte. Emma havia prometido não mencionar Sarah, a mãe dela, entendendo sem que lhe dissessem que isso causaria problemas. Mas crianças de 8 anos não conseguiam guardar segredos que valessem a pena, especialmente quando animadas com algo. Sarah é uma detetive trabalhando em um caso envolvendo meu canteiro de obras. Emma a conheceu brevemente uma vez quando Sarah parou para perguntar sobre protocolos de segurança. A mentira veio mais fácil do que deveria. Engano praticado rolando em sua língua. Não é grande coisa. Não é grande coisa? A voz de Rebecca subiu uma oitava. Você está apresentando nossa filha à mulher que partiu seu coração. Aquela por quem você passou anos sendo infeliz, e você acha que isso não é grande coisa. Eu não os apresentei. Emma estava em casa quando Sarah veio a negócios policiais oficiais. Eles trocaram talvez 5 frases, outra mentira se acumulando na primeira. Você está transformando isso em algo que não é. Estou? Porque Emma diz que a senhorita Sarah ajudou com o projeto de vulcão dela. Isso soa como mais do que uma interação de 5 frases. Papéis farfalharam ao fundo, Rebecca se movendo com energia agitada. Estou ligando para minha advogada segunda-feira. Estamos modificando o acordo de custódia. A ameaça cristalizou a ansiedade vaga que ele vinha carregando desde sábado em um medo agudo e imediato. Em que base? Eu sou um bom pai. Emma está prosperando na base de que você está expondo nossa filha a emaranhados românticos instáveis. Sarah te deixou uma vez, Jake. O que acontece quando ela faz isso de novo?
e Emma está apegada a ela. Você acha que nossa filha pode lidar com outro abandono depois do que ela passou comigo? A acusação doeu porque espelhava seus próprios medos, aqueles que ele vinha tentando suprimir. Não estou em um relacionamento com Sarah. Não estamos namorando. Ela está investigando um crime. Mas você quer estar. A voz de Rebecca mudou de raiva para algo mais complexo. Magoe misturado com resignação, misturado com aceitação amarga. Eu posso ouvir na sua voz. Você ainda está apaixonado por ela, assim como esteve durante todo o nosso casamento. Jake não podia negar, e o silêncio se estendeu o tempo suficiente para servir como confirmação. Foi o que pensei. O riso de Rebecca não tinha humor. Sabe qual é a pior parte? Eu sabia de antemão que você não me amava. Pensei que poderia tornar isso suficiente. Pensei que se eu fosse paciente e solidária, e tudo o que ela não era, você eventualmente me escolheria de verdade em vez de apenas como um prêmio de consolação. Rebecca, sinto muito. Eu nunca quis te machucar. A desculpa pareceu insuficiente. Um curativo em uma ferida que precisava de cirurgia. Mas você fez. Toda vez que você olhava para mim, e eu podia ver você desejando que eu fosse outra pessoa. Toda vez que você se afastava quando eu tentava me aproximar. Toda vez que você dizia que me amava, e eu podia ouvir a mentira por baixo. Ela respirou fundo, recompondo-se. Eu mereço algo melhor do que ser a segunda escolha de alguém. E Emma merece um pai que não esteja distraído pelo seu passado. Meu passado não está interferindo com Emma. Ela é minha prioridade sempre. Ele falava sério, mesmo enquanto a dúvida se insinuava nas bordas. Você está certa de que não fui justo com você durante o nosso casamento. Eu deveria ter sido honesto em vez de fingir. Mas isso não significa que sou um pai ruim. Não estou dizendo que você é. Estou dizendo que você está prestes a fazer escolhas que podem machucar nossa filha. E não vou ficar parado assistindo acontecer. O tom de Rebecca mudou para algo mais formal, a voz que ela usava para discussões profissionais. Espere uma ligação do meu advogado. Discutiremos isso através de canais legais apropriados. A linha ficou muda. Jake ficou em sua cozinha, telefone ainda pressionado ao ouvido, processando os destroços de uma conversa que acabara de explodir sua vida cuidadosamente estruturada. Sexta-feira de manhã, Joe Martinez chegou à sua porta antes das 6 da manhã. A expressão do líder da equipe era sombria. Precisamos conversar antes que a polícia apareça. Jake serviu café enquanto Joe andava pela cozinha. Agitação evidente em cada movimento. O que está acontecendo? Danny Torres. Ele tem agido estranho a semana toda. Nervoso, evitando perguntas. Desapareceu por 2 horas ontem durante o intervalo do almoço. Joe aceitou a caneca sem se sentar, muito elétrico para ficar parado. Não pensei muito nisso até que a detetive ligou perguntando sobre problemas financeiros entre a equipe. Danny tem dívidas de jogo. Jake já sabia disso? Até havia emprestado dinheiro ao garoto no ano passado para ajudar a quitá-las. Mas ele não é estúpido o suficiente para roubar do próprio local. Você tem certeza disso? Porque eu fiz algumas perguntas por aí e aparentemente essas dívidas são piores do que sabíamos. Ele deve 15 mil a um agenciador de apostas. E eles não são do tipo paciente. Joe finalmente se sentou, murchando com o peso da suspeita. Eu também não quero acreditar. O garoto está conosco há 3 anos, nunca causou problemas. Mas se ele está desesperado o suficiente, a campainha os interrompeu. Sarah estava na varanda em traje social casual, bloco de notas já fora. Senhor Martinez, eu sou a detetive Anderson. Acredito que conversamos ao telefone. Ela acenou para Jake com cortesia profissional, que não revelava nada de sua história complicada. Joey olhou entre eles, claramente sentindo correntes subterrâneas, mas muito focado na investigação para persegui-las. A entrevista durou 40 minutos. Sarah extraindo informações com eficiência praticada. Joe confirmou os pontos cegos da câmera,
o cronograma de rotação do código de segurança, quais membros da equipe haviam trabalhado até tarde na semana passada. Ele também mencionou relutantemente a situação financeira de Danny. Quero ser claro, não estou acusando ninguém. O desconforto de Joe era óbvio, lealdade lutando com o dever. Mas você perguntou sobre problemas de dinheiro, e Danny é o único que conheço que está em sérios apuros. Sarah fez anotações sem julgamento. Precisarei falar com o Sr. Torres. Você pode pedir para ele me contatar hoje? Depois que Joe saiu, Sarah demorou na porta. A máscara profissional escorregou ligeiramente, revelando a mulher por baixo. Ouvi sobre Rebecca, a ameaça de custódia. Cidade pequena. Notícias viajam rápido. Jake encostou-se à moldura da porta, exaustão escorrendo para seus ossos. Acho que Emma contou à mãe sobre conhecê-la. Sinto muito. Nunca quis causar problemas com sua situação de coparentalidade. Arrependimento genuíno coloriu suas palavras. Se precisar que eu fale com Rebecca, explique que nosso contato foi puramente profissional. Isso seria uma mentira. Ele encontrou os olhos dela, recusando-se a fingir. Deixou de ser puramente profissional no momento em que concordei com o jantar. Nós dois sabemos disso. Sarah mordeu o lábio. O gesto tão familiar que doeu. O que você quer que eu faça? Posso me afastar, manter estritamente profissional, desaparecer da sua vida novamente, se for isso que você precisa. Eu não sei o que eu preciso. A confissão pareceu fraqueza, mas ele estava muito cansado para manter pretensões. Parte de mim quer ver onde isso vai dar. O resto de mim sabe que isso é loucura, que estou arriscando tudo o que construí por algo que já provou que não pode funcionar. Não somos as mesmas pessoas que éramos. Ela se aproximou, perto o suficiente para que ele pudesse sentir o calor do corpo dela. Talvez seja isso que precisa mudar para que isso funcione. Aceitar que falhamos na primeira vez porque não estávamos prontos, não porque não éramos certos um para o outro. O telefone de Jake quebrou o momento com seu zumbido insistente. Martha ligando sobre Emma. Ele atendeu para encontrar sua filha do outro lado. Voz pequena e assustada de uma forma que colocou seus instintos protetores em overdrive. Papai, a mamãe está muito brava. Ela diz que não devo mais falar sobre a senhorita Sarah. E ela continua fazendo perguntas sobre se você tem uma namorada. E eu não sei o que dizer. As palavras de Emma saíram em uma enxurrada. Pânico de 8 anos evidente. Fiz algo errado? Não, querida. Você não fez nada de errado. Jake se afastou de Sarah, precisando de privacidade para esta conversa. A mamãe está apenas preocupada com você. É só isso. Às vezes, os adultos se confundem com as coisas. A senhorita Sarah é sua namorada? Porque a mamãe diz que sim, mas você disse que ela era apenas uma amiga. A pergunta carregava o peso de uma criança tentando navegar complexidades adultas além de sua compreensão. Não quero que você e a mamãe briguem por minha causa. Ouça-me com muito cuidado, minha querida. Nada disso é culpa sua. Relacionamentos adultos são complicados, e às vezes adultos cometem erros, ou ficam com medo, ou não sabem como conversar adequadamente. Mas isso não tem nada a ver com você. Ele podia sentir a presença de Sarah atrás dele ouvindo. Você é a pessoa mais importante da minha vida. Tudo o que faço é para garantir que você esteja feliz e segura. Promete? A voz de Emma vacilou. Prometo. Agora, que tal você e a vovó fazerem aqueles biscoitos de que estavam falando e eu venho te buscar depois do trabalho, ok? Ele injetou falsa alegria em seu tom, esperando que isso se transferisse pela linha telefônica. Teremos noite de cinema. Sua escolha. Emma se animou com a perspectiva. Sua resiliência, um lembrete de por que ele lutava tão arduamente para protegê-la. Eles se despediram e Jake se virou para encontrar Sarah, que havia se mudado para a mesa da cozinha, dando-lhe espaço para a conversa. Você é bom com ela.
A observação de Sarah não carregava julgamento, apenas reconhecimento silencioso. Paciente, presente, tudo o que um pai deveria ser. Ela merece isso. Merece melhor do que pais que não conseguem descobrir como colocá-la em primeiro lugar. Ele serviu mais café para si. A manhã já parecendo interminável, apesar de mal serem 7 da manhã. Rebeca está com medo de que eu repita nosso padrão de casamento com você, me envolvendo com alguém que amo mais do que a amava, o que de alguma forma machucará Emma. Ela está errada. A franqueza da pergunta merecia uma resposta honesta. Eu não sei. Passei 6 anos casado com uma mulher de quem me importava, mas não amava, e isso prejudicou todos os envolvidos. Agora você está de volta, e posso sentir-me caindo em velhos padrões, e estou apavorado em cometer os mesmos erros. Sarah levantou-se, fechando a distância entre eles, até que apenas centímetros separassem seus corpos. Então, talvez não repitamos padrões. Talvez construamos algo novo, algo que nenhum de nós tentou antes. Tipo o quê? Tipo ir devagar. Tipo ser honesto sobre nossos medos em vez de fugir deles. Tipo colocar Emma em primeiro lugar e garantir que o que quer que aconteça entre nós não a machuque. A mão de Sarah se ergueu, pairando perto do rosto dele sem chegar a tocá-lo. Não estou pedindo promessas ou compromissos. Estou pedindo uma chance de provar que vale o risco. A resolução de Jake desmoronou sob o peso da proximidade dela e de sua própria solidão. Ele fechou a lacuna, capturando os lábios dela em um beijo que parecia voltar para casa depois de anos vagando perdido. Ela respondeu com intensidade correspondente, as mãos cerradas na camisa dele, enquanto uma década de separação se comprimia neste único momento de conexão. Eles se separaram, ofegantes, testas pressionadas uma contra a outra, ambos tremendo com a força das emoções liberadas. Os olhos de Sarah brilhavam com lágrimas não derramadas. Senti sua falta. Deus, senti tanto a sua falta. Isso é um erro. Mesmo enquanto ele falava, as mãos de Jake recusavam-se a soltá-la, segurando firme como se ela pudesse desaparecer se ele a soltasse. Os advogados de Rebeca vão me pintar como um pai inapto porque estou namorando a mulher que me deixou. Se eu lhes der munição namorando você de fato, posso perder Emma. Então, o que você está dizendo? A voz de Sarah permaneceu firme, mas seus nós dos dedos embranqueceram onde ela segurava o volante. Que fingimos que não aconteceu. Voltamos a ser estranhos. Estou dizendo que precisamos ser espertos sobre isso pelo bem de Emma, se nada mais. Jake esfregou o rosto, a exaustão puxando cada músculo. Ela já está confusa sobre por que a mãe está chateada. Se ela descobrir que estou envolvido com você, e então a batalha pela custódia ficar feia, ela vai se culpar. A máscara profissional de Sarah rachou, revelando mágoa por baixo. Não estou pedindo para você escolher entre mim e sua filha. Emma vem primeiro. Eu entendo isso. Mas não me diga que aquele beijo não significou nada porque eu posso ver em seus olhos que você está mentindo. Significou tudo. Esse é o problema. A confissão escapou antes que ele pudesse impedi-la. 10 anos atrás, você era a única coisa que importava. Então você foi embora e eu tive que aprender a funcionar sem você. Eu construí uma vida, tive uma filha, criei algo estável. Agora você está de volta e posso sentir todas aquelas paredes que construí começando a desmoronar. Talvez elas precisem desmoronar. Ela estendeu a mão pelo console, cobrindo a dele. Talvez você tenha se protegido tão intensamente que esqueceu como viver de verdade. O contato enviou eletricidade por seu sistema, um choque de conexão que aterrorizou e excitou em igual medida. Jake se afastou antes que pudesse fazer algo estúpido como beijá-la novamente em plena luz do dia aí, onde qualquer um poderia ver. Eu tenho que voltar ao trabalho. Ele alcançou a maçaneta da porta, precisando de distância para pensar claramente.
Mantenha-me atualizado sobre a investigação. E Sarah, obrigado por ser gentil com Danny. O que quer que ele tenha feito ou não feito, ele ainda é apenas um garoto tentando sobreviver. A expressão dela suavizou. Essa é uma das coisas que eu sempre amei em você. Você vê o melhor nas pessoas, mesmo quando elas não merecem. Jake saiu do carro antes que pudesse responder, sabendo que qualquer resposta apenas tornaria a partida mais difícil. Atrás dele, Sarah sentou em seu sedã por um longo momento antes de ir embora, e ele sentiu a perda da presença dela como uma dor física. O fim de semana chegou com o retorno de Emma da casa de Rebecca. Sua filha irrompeu pela porta com sua habitual energia de furacão. Mochila voando, sapatos chutados no meio do passo, já falando antes de ter entrado completamente. Papai, adivinha? A senhorita Sarah ligou para a mamãe. A empolgação de Emma parecia perigosamente alheia ao campo minado em que ela estava dançando. Ela explicou que vocês não estão namorando e que ela só falou com você sobre coisas de trabalho. E a mamãe parecia menos brava depois. O coração de Jake parou. Sarah havia ligado para Rebecca sem consultá-lo primeiro. A intervenção era brilhante ou catastrófica, e ele não saberia qual até conversar com sua ex-esposa. O que exatamente a senhorita Sarah disse? Ele manteve a voz cuidadosamente neutra, não querendo alarmar Emma com sua própria ansiedade. Apenas que você ajudou com a investigação dela, e ela me conheceu por acidente quando veio te fazer perguntas. Emma jogou sua mochila no sofá, tirando um desenho que havia feito. Uma família de bonecos de palito com etiquetas que apertaram o peito de Jake. A mamãe disse que quer conversar com você sobre coisas de custódia, mas ela parecia menos brava do que antes. O desenho mostrava Jake e Emma e uma terceira figura rotulada senhorita Sarah com um distintivo de polícia. Eles estavam de mãos dadas, todos os três, com um grande sol e uma casa ao fundo. A inocência disso contrastava fortemente com as complicações legais que os rodeavam. Querida, preciso que você entenda algo importante. Jake sentou-se ao lado dela, escolhendo suas palavras com extremo cuidado. A senhorita Sarah é uma amiga, mas ela não faz parte da nossa família. Você, eu e a mamãe somos sua família. Outras pessoas podem ser importantes para nós sem serem família. O rosto de Emma caiu. Mas eu gosto dela. Ela é legal e sabe sobre ciências e não me trata como um bebê. Eu gosto dela também. Mas gostar de alguém não a torna automaticamente família. Ele abraçou Emma, sentindo a fragilidade da infância em seu pequeno corpo. Agora, a mamãe e eu estamos resolvendo coisas de adultos sobre horários e onde você passará o tempo. Essas decisões podem mudar e eu não quero que você se preocupe com nada disso. A mamãe vai me fazer morar com ela o tempo todo? A pergunta surgiu pequena e assustada. O maior medo de Emma finalmente expresso. Eu não quero te deixar, papai. O coração de Jake se estilhaçou. Ele estava tão focado nas manobras legais de Rebecca e no reaparecimento de Sarah, que não havia considerado como a incerteza estava afetando Emma. Ninguém vai te fazer nada que você não queira fazer. O juiz vai conversar com você sobre o que você prefere, e sua opinião importa. Promete? Ela olhou para ele com olhos que carregavam muita preocupação para 8 anos de idade. Promete, ele selou com um abraço, segurando-a até que ela se desvencilhasse, a atenção já voltada para o dever de casa. Assim que Emma estava ocupada com problemas de matemática, Jake ligou para Rebecca. Ela atendeu no terceiro toque, seu tom significativamente mais calmo do que a última conversa deles. A detetive Anderson me ligou. Rebecca não se preocupou com formalidades. Ela foi muito profissional, muito clara de que seu contato tem sido relacionado à investigação dela e nada mais. Ela não deveria ter feito isso sem me perguntar primeiro. Jake manteve a voz baixa, atento a Emma no quarto ao lado, mas agradeço por ela tentar apaziguar as coisas. Ela também deixou claro que se prosseguirmos com uma modificação de custódia baseada em alegações de um relacionamento romântico instável, ela estaria disposta a testemunhar que tal relacionamento não existe.
Rebecca pausou e Jake pôde ouvi-la repensando sua estratégia. Meu advogado diz que esse tipo de testemunho de um oficial da lei credível enfraqueceria significativamente meu caso. Alívio inundou-o, seguido imediatamente pela culpa da decepção. Sarah havia mentido por ele, colocado sua reputação profissional em risco para proteger seu acordo de custódia. O gesto era tocante e profundamente problemático. Então, você está desistindo do pedido de modificação. Ele mal ousava esperar. Estou colocando-o em espera, aguardando novos desenvolvimentos. A ressalva de Rebecca pairava como uma espada sobre sua cabeça. Mas, Jake, se eu descobrir que você está mentindo para mim, se você estiver envolvido com ela e estiver apenas escondendo, eu vou te enterrar no tribunal. Entendido. Entendido. A palavra tinha gosto de cinzas. Ele estava mentindo, ou pelo menos vivendo em uma área cinzenta que entraria em colapso sob escrutínio legal. O beijo, os momentos carregados, a atração inegável entre eles, tudo isso equivalia a um relacionamento, quer eles o tivessem formalizado ou não. Depois de encerrar a ligação, Jake encontrou o número de Sarah e discou antes que pudesse duvidar do impulso. Ela lá atendeu imediatamente. Ruído de fundo sugerindo que ela ainda estava trabalhando, apesar de ser sábado à noite, City. Você ligou para Rebecca. Não uma pergunta, uma acusação envolta em descrença. Sim, nenhuma desculpa em seu tom, apenas reconhecimento calmo. Ela estava ameaçando sua custódia com base em suposições sobre nós. Eu corrigi essas suposições mentindo. Jake andou pela cozinha, raiva e gratidão disputando o domínio. Você disse a ela que não estamos envolvidos, o que é tecnicamente verdade apenas porque não definimos o que estamos fazendo. Mas aquele beijo esta manhã diz o contrário. O beijo foi um momento. Não constitui um relacionamento a menos que decidamos que sim. A lógica de Sarah era sólida. Treinamento de detetive evidente em sua capacidade de analisar definições. Eu protegi seu acordo de custódia sendo precisa com minha linguagem. Não há relacionamento oficial. O que existe entre nós é complicado e indefinido, o que significa que as alegações de Rebecca são infundadas. Isso é semântica. Mas mesmo enquanto ele argumentava, Jake reconheceu o gênio de sua abordagem. Ela lhe dera cobertura enquanto tecnicamente não mentia. Um truque de advogado implantado com a precisão de um policial. É a verdade como existe agora neste momento. A voz dela suavizou. Jake, eu quis dizer o que disse sobre colocar Emma em primeiro lugar. Se proteger seu relacionamento com sua filha significa que temos que manter o que quer que seja isso entre nós quieto e não oficial, posso viver com isso. A oferta deveria tê-lo aliviado. Em vez disso, destacou a posição impossível em que estavam, incapazes de avançar publicamente, sem vontade de largar completamente, presos em uma ambiguidade que não servia a ninguém. O que você quer disso? A pergunta surgiu crua e sem filtro. De mim, de nós, do que quer que estejamos chamando isso. O silêncio se estendeu pela linha telefônica. Quando Sarah finalmente falou, suas palavras carregavam o peso da saudade acumulada de uma década. Eu quero uma segunda chance. Eu quero provar que não sou a pessoa que fugiu. Eu quero adormecer ao seu lado e acordar sabendo que você ainda está lá. Mas mais do que tudo isso, eu quero que você seja feliz, mesmo que essa felicidade não me inclua. Jake encostou-se ao balcão, olhos fechados, deixando as palavras dela o envolverem. Você faz parecer simples. É simples. A gente só continua complicando porque estamos com medo. Uma pausa. Então a vulnerabilidade rastejou em sua voz. Estou apavorada, Jake. Apavorada que vou estragar tudo de novo, que vou te machucar. Que estou sendo egoísta por querer algo que não mereço. Mas estou mais apavorada de ir embora e passar outra década me perguntando, e se? Emma chamou da sala de estar, pedindo ajuda com um problema de matemática.
A realidade se intrometeu com suas demandas mundanas, lembrando Jake que sua vida não era apenas sobre seus próprios desejos. Eu tenho que ir. Emma precisa de mim. Ele ouviu a evasão em sua própria voz, usando sua filha como um escudo contra emoções grandes demais para processar. Eu sei. Vá ser o pai dela. É isso que importa. A compreensão de Sarah apenas tornou tudo mais difícil. Mas Jake, pense no que eu disse. Às vezes, a coisa mais assustadora é exatamente o que precisamos fazer. Segunda-feira de manhã, Danny Torres chegou ao canteiro de obras 1 hora antes, parecendo que não dormia há dias. Olheiras escuras ao redor dos olhos, suas roupas soltas como se tivesse perdido peso, e suas mãos tremiam enquanto ele se aproximava de Jake perto do trailer de equipamentos. Preciso te contar uma coisa. A voz de Danny falhou com o estresse. Antes que a detetive Anderson descubra e eu vá parar na cadeia. Jake largou seu café, dando total atenção ao garoto. O que você fez, Danny? Eu não roubei as coisas. Juro pela sepultura da minha mãe, eu não roubei. Lágrimas se acumularam nos olhos de Danny, ameaçando transbordar. Mas eu sei quem fez, e eu os ajudei a planejar porque eles prometeram quitar minhas dívidas se eu lhes desse o código de segurança e os locais das câmeras. A confissão atingiu como um golpe físico. Jake esperava pela inocência de Danny, apegando-se à crença de que seu julgamento não havia falhado tão completamente. Quem? Meu agenciador de apostas. Um cara chamado Ricky Salazar comanda uma operação de jogo em um bar no East End. As palavras de Danny saíram em uma enxurrada. Confissão desesperada de alguém se afogando em consequências. Ele disse que se eu o ajudasse a atingir o local, daríamos por quitado o que eu devia. Eu não pensei no que isso significaria para você, para a equipe, para todos que dependiam dessas ferramentas. Eu só queria que a dívida sumisse. A mandíbula de Jake se apertou tão forte que seus dentes doeram. Você deu acesso a criminosos a um local pelo qual sou responsável. Você entende o quanto isso poderia prejudicar a Morrison Construction? A Jim, que nos deu a chance quando ninguém mais daria. Eu sei. Sinto muito mesmo. Danny limpou os olhos tentando manter algum resquício de dignidade. Eu vou me entregar, contar tudo a detetive Anderson, mas eu queria que você ouvisse de mim primeiro, porque você sempre foi direto comigo e eu te devo isso. Você tem toda a razão. Jake queria gritar, para se enfurecer com a estupidez e o egoísmo que levaram Danny a esse ponto. Mas o garoto tinha 24 anos e estava aterrorizado e já destruído por suas próprias escolhas. A raiva não consertaria nada. Aqui está o que vai acontecer. Você vai ligar para a detetive Anderson agora mesmo. Contar a ela tudo o que você acabou de me contar. Então você vai cooperar totalmente com a investigação dela, ajudá-la a construir um caso contra Salazar e torcer para Deus que o promotor te ofereça um acordo por sua cooperação. E o trabalho? Danny perguntou, já sabendo a resposta. Acabou hoje. Você traiu todos aqui. Jake sentiu cada palavra como arrancar dentes, odiando a necessidade disso. Vou te escrever uma referência pela sua qualidade de trabalho. Nada sobre este incidente, mas não posso te manter na equipe. Os caras nunca aceitariam. Danny assentiu, derrotado. Posso usar seu telefone? O meu está prestes a ser desligado porque não consegui pagar a conta. Jake entregou seu celular, observando enquanto Danny fazia a ligação que provavelmente o mandaria para a cadeia como cúmplice de roubo. Sarah atendeu profissionalmente, seu tom mudando quando Danny se identificou e começou a confessar. Ela o instruiu a ficar parado. Ela estaria lá em 20 minutos para pegar sua declaração formal. O peso era excruciante. Danny sentou no chão perto do trailer, a cabeça entre as mãos, ocasionalmente tremendo com soluços silenciosos. Jake se ocupou com trabalho que não precisava fazer, verificando o inventário que já havia sido contado, organizando ferramentas que já estavam organizadas. Quando o sedã de Sarah parou, alívio e pavor se retorceram em seu estômago.
Ela emergiu em modo detetive completo. Distintivo, arma, bloco de notas, dispositivo de gravação. Esta não era a mulher que o beijara ou ligara para sua ex-esposa em seu nome. Esta era a detetive Anderson, aqui para fazer um trabalho independentemente de complicações pessoais. Senhor Torres, Senhor Mitchell, ela os reconheceu ambos com cortesia profissional. Senhor Torres, você indicou que tem informações sobre o roubo nessa propriedade. Estou preparada para colher sua declaração. Por favor, esteja ciente de que qualquer coisa que você diga pode ser usada contra você em tribunal. Danny assentiu, limpando o rosto com a manga. Eu entendo. Eu quero te contar tudo. Sarah o levou para o carro dela, conduzindo a entrevista no banco da frente com o gravador ligado, e Jake perto o suficiente para ouvir pela porta aberta. A confissão de Danny foi completa. Datas, horários, como ele havia fornecido informações de segurança a Salazar, para onde os materiais roubados haviam sido levados, até detalhes sobre a operação de jogo que o havia metido nessa confusão. Durante todo o tempo, Sarah manteve profissionalismo perfeito. Ela fez perguntas esclarecedoras, fez anotações, não mostrou nenhuma reação à informação além do que era necessário para uma investigação. Apenas uma vez sua máscara escorregou. Um breve olhar para Jake quando Danny mencionou que as dívidas totalizavam quase 20 mil, quase o dobro do que Jake havia sido informado. A entrevista durou 90 minutos. No momento em que Sarah terminou, o resto da equipe havia chegado e estava observando de uma distância cuidadosa, entendendo sem que lhes dissessem que algo significativo estava acontecendo. Sarah saiu de seu veículo, dirigindo-se a Jake em uma voz feita para ser ouvida. Senhor Mitchell, obrigado por sua cooperação. O Sr. Torres forneceu informações valiosas que devem nos ajudar a recuperar a propriedade roubada e fazer prisões. Manterei você atualizado sobre as novidades. Ela foi embora com Danny ainda no banco do passageiro, indo para a delegacia para o processamento formal. Jake se virou para encarar sua equipe, todos eles olhando com várias expressões de confusão, raiva e traição. Joe falou primeiro, sua decepção evidente. Danny estava envolvido. Ele deu informações aos ladrões em troca de perdão da dívida. Jake manteve sua explicação breve, factual. Ele está cooperando com a investigação. Eu encerrei seu emprego com efeito imediato. Marcos cuspiu na terra. Sabia que aquele garoto era problema desde o primeiro dia. Chega! A voz de Jake estalou como um chicote, silenciando mais comentários. Danny fez escolhas terríveis e se está pagando por elas. Seguimos em frente a partir daqui. Precisarei de alguém para assumir suas sessões. Joe, você pode reatribuir o trabalho dele? A equipe se dispersou para suas tarefas. O incidente fornecendo material para fofocas que durariam semanas. Jake se retirou para o trailer, precisando de um momento a sós para processar as revelações da manhã. Seu telefone tocou. Sarah ligando do número de seu escritório em vez de seu celular. Salazar tem antecedentes, múltiplas acusações de roubo, agressão, operação de jogo ilegal. Ela deu informações em tons profissionais e curtos. Mas por baixo, Jake ouviu exaustão. A cooperação de Danny será crucial para construir um caso. O escritório do promotor já está falando em um acordo judicial, acusações reduzidas em troca de testemunho. Ele vai para a cadeia? Jake se viu esperando que a resposta fosse não, apesar de tudo. Provavelmente liberdade condicional e serviço comunitário, dada sua cooperação e ficha limpa antes disso. Papéis farfalharam ao fundo. Jake, sinto muito. Eu sei que você garantiu por ele. Viu potencial. Isso deve doer. Continuo pensando que deveria ter visto os sinais. O nervosismo, os problemas de dinheiro, tudo estava ali. E eu simplesmente não queria acreditar que alguém em quem eu confiava pudesse nos trair. Ele afundou na cadeira de escritório, gasta do trailer, de repente exausto. Me faz questionar meu julgamento sobre muitas coisas.
Seu julgamento está bom. Você viu alguém lutando e tentou ajudar. Isso não é fraqueza, é compaixão. A voz dela suavizou, o modo detetive dando lugar a algo mais pessoal. O mundo precisa de mais pessoas que acreditem em segundas chances, mesmo quando se queimam às vezes. É isso que estamos fazendo? Segundas chances. A pergunta carregava duplo sentido, referindo-se tanto a Danny quanto a eles mesmos. Sarah hesitou, claramente ciente de que estavam cruzando de território profissional para pessoal em uma ligação de trabalho. Eu gostaria de pensar que sim, mas essa é uma conversa para outra hora, outro lugar. Concordo. Jake olhou pela janela do trailer para sua equipe, todos eles propositalmente não olhando em sua direção enquanto obviamente falavam sobre ele. Preciso voltar ao trabalho. Mantenha-me informado sobre a investigação. Sempre. Uma pausa. Então ela acrescentou baixinho. Cuide-se, Jake. A linha ficou muda. Jake sentou no silêncio do trailer, cercado por plantas e faturas, e toda a papelada mundana de gerenciar um canteiro de obras, sentindo que sua vida pessoal estava saindo do seu controle. Naquela noite, a escola de Emma ligou. Ela havia se metido em uma briga durante o recreio, empurrado outro aluno que a estava provocando sobre ter pais divorciados. A voz do diretor no telefone carregava decepção e preocupação em igual medida. Jake chegou para encontrar Emma sentada no escritório, manchada de lágrimas e desafiadora. A outra criança, um menino chamado Trevor, com o nariz sangrando, olhou feio do outro lado da sala, enquanto sua mãe repreendia o diretor sobre violência e supervisão adequada. Emma nunca age assim. O diretor Morrison, sem parentesco com Jan apesar do sobrenome compartilhado, gesticulou para seu escritório. Podemos conversar em particular, Sr. Mitchell. Dentro do escritório, a professora de Emma, Sra. Patterson, esperava com uma pasta de observações preocupantes. Emma estava distraída na aula, não completando o dever de casa, parecendo ansiosa e retraída. A briga era apenas o sintoma mais visível de um problema maior. Está tudo bem em casa? A preocupação da Sra. Patterson era genuína, maternal. Emma mencionou que sua mãe estava chateada com algo, que poderia haver mudanças em sua situação de moradia. O coração de Jake afundou. Ele tentou proteger Emma do drama da custódia, mas crianças de 8 anos absorvem mais do que os adultos percebem. Estamos passando por alguns ajustes. Vou garantir que Emma receba o apoio de que precisa. A reunião terminou com uma suspensão, 3 dias em casa. Uma punição severa que significaria Jake se virando para arranjar cuidados infantis durante o horário de trabalho. Martha concordou imediatamente quando ele ligou, dizendo-lhe para parar de pedir desculpas e levar Emma para casa em segurança. Ele levou Emma para casa em silêncio, nenhum dos dois pronto para discutir o que havia acontecido. Finalmente, na segurança de sua cozinha, Emma desabou completamente. Trevor disse: crianças com pais divorciados são quebradas, que não temos famílias de verdade. E eu fiquei tão brava porque nós temos uma família de verdade. É apenas diferente. E eu o empurrei. Jake a puxou para perto, deixando-a chorar em sua camisa, enquanto seu próprio coração se partia pela dor dela. Menininha, Trevor está errado. Família não é sobre quem mora na mesma casa ou se os pais são casados. Família é sobre amor e aparecer e estar lá um para o outro. Mas e se a mamãe me fizer morar com ela o tempo todo? E se eu não te vir? Os piores medos de Emma se derramaram em soluços engasgados. E se tudo mudar e eu não tiver voz? Ouça-me. Jake inclinou o queixo dela para cima, forçando o contato visual. Não importa o que aconteça com o arranjo de custódia, você sempre será minha filha. Sempre. Nada pode mudar isso. Nem advogados, nem juízes, nem ninguém. Você está presa a mim para sempre. Promete? A voz dela era tão pequena, tão vulnerável, sobre tudo o que eu tenho de sagrado. Eu prometo, ele quis dizer com cada fibra do seu ser.
Agora, que tal fazermos um jantar e amanhã descobrimos o que fazer sobre a escola? Ok. Emma assentiu, limpando o rosto com a manga. Podemos comer espaguete? Eu sei que não é quinta-feira, mas quero comida que conforte. Eles cozinharam juntos, Emma medindo ingredientes enquanto Jake cuidava do fogão. A normalidade da rotina proporcionava conforto, um lembrete de que algumas coisas permaneciam constantes, mesmo quando todo o resto parecia incerto. Depois que Emma estava na cama, Jake sentou em sua varanda com uma cerveja que ele realmente não queria, olhando para as estrelas e tentando processar os destroços de seu dia. A traição de Danny, a briga de Emma, a pressão constante das ameaças legais de Rebecca, a presença complicada de Sarah em sua vida, tudo isso oprimia com um peso esmagador. Seu telefone zumbiu. Uma mensagem de Sarah. Ouvi sobre a suspensão de Emma. Ela está bem? Jake olhou para a mensagem, perguntando-se como ela havia descoberto tão rapidamente. Cidade pequena. Ele supôs que as notícias viajavam por canais não oficiais mais rápido do que os formais. Ela está lidando com muita coisa. Empurrou um garoto que disse coisas maldosas sobre divórcio. A resposta veio quase imediatamente. Crianças podem ser cruéis. Ela tem sorte de ter você. Ele digitou e apagou 3 respostas diferentes antes de decidir por obrigado. Dia longo. Se precisar de alguém para conversar, estou aqui. Sem pressão, sem expectativas, apenas oferecendo. A gentileza no gesto quase o desfez. Jake queria aceitar, queria desabafar tudo para alguém que entenderia, que o conhecia bem o suficiente para ver através de suas defesas. Mas fazer isso significaria cruzar outra linha, aprofundando a conexão deles quando ele deveria estar mantendo distância. Agradeço. Preciso processar sozinho por enquanto. Entendido. Cuide-se, Jake. Ele colocou o telefone de lado, terminou sua cerveja e foi verificar Emma uma última vez antes de dormir. Ela dormia enrolada em seu coelho de pelúcia, o rosto tranquilo de uma forma que não estava acordada. Ele ficou na porta, observando-a respirar, e fez um voto silencioso. Aconteça o que acontecer com Sarah, o que quer que os advogados de Rebecca lançassem contra ele, quaisquer desafios que surgissem do caos de sua vida, Emma seria protegida. Sua felicidade, sua estabilidade, seu senso de segurança viriam primeiro. Sempre. Na manhã seguinte, visitantes inesperados. Vei chegou à casa de Jake 1 hora antes de ele deveria levar Emma para a casa de Martha para cobertura de cuidados infantis. Sua expressão ilegível. Precisamos conversar. Ela olhou para Emma, que estava comendo cereal na mesa da cozinha. Em particular, eles foram para a varanda, as defesas de Jake imediatamente ativas. Rebecca parecia cansada, mais velha do que seus 37 anos, o estresse evidente nas linhas ao redor dos olhos. Recebi uma ligação do diretor Morrison sobre a briga de Emma. Rebecca cruzou os braços, sem realmente encontrar o olhar de Jake. Ele disse que ela tem mostrado sinais de estresse e ansiedade, que a incerteza da custódia a está afetando. Estou cuidando disso. Jake manteve seu tom neutro, recusando-se a ficar na defensiva. Está? A pergunta não era acusatória, apenas genuinamente curiosa. Porque, do meu ponto de vista, nossa filha está desmoronando enquanto brigamos por horários e arranjos de moradia. A mandíbula de Jake se apertou. Você é quem ameaçou modificar a custódia. Eu tenho tentado manter a estabilidade e eu tenho tentado protegê-la de ver você cometer os mesmos erros com Sarah que você cometeu comigo. Rebecca finalmente olhou diretamente para ele. Mas talvez eu tenha feito errado. Talvez o que Emma precisa não é que controlemos cada variável, mas que mostremos a ela que podemos coexistir pacificamente. A mudança na posição de Rebecca pegou Jake de surpresa. O que você está sugerindo? Estou sugerindo que deixemos de lado a modificação de custódia. Mantenha as coisas como estão. Divisão 50-50.
Ela respirou fundo, claramente lutando com o que viria a seguir. E estou sugerindo que se você estiver envolvido com Sarah, ou se quiser estar, seja honesto sobre isso em vez de se esgueirar, porque as crianças sempre sabem quando os adultos estão mentindo e os segredos são piores que a verdade. Não estou envolvido com Sarah. A negação veio automaticamente. Hábito mais do que convicção. O sorriso de Rebecca era triste, sabendo que você é um péssimo mentiroso, Jake. Você sempre foi. Eu podia ver em seus olhos toda vez que você me dizia que me amava. A parte de você que estava se contendo, desejando que eu fosse outra pessoa. A acusação entregue sem malícia ainda doeu. Eu nunca quis te machucar. Eu sei. E isso é quase pior, porque significa que você nos machucou a ambos tentando ser alguém que você não é. Ela se moveu em direção ao carro, terminada a conversa. Estou desistindo da modificação. Emma fica com você nas suas semanas, comigo nas minhas, e ambos nos comprometemos a ser civilizados e cooperativos. Acordo. Acordo. Alívio e confusão duelaram no peito de Jake. Rebecca, por que a mudança? Porque eu conversei com minha terapeuta, que apontou que tentar controlar sua vida romântica era realmente sobre minha própria insegurança e medo de ser substituída nos afetos de Emma. Rebecca abriu a porta do carro, pausou e porque Emma desenhou uma foto na minha casa da família dela. Incluía você, eu, ela e uma mulher com um distintivo de polícia. Ela já aceitou Sarah como parte do mundo dela. Lutar contra isso só a machucaria. Ela foi embora antes que Jake pudesse responder, deixando-o parado em sua varanda tentando processar a conversa. Dentro, Emma havia terminado seu cereal e estava assistindo desenhos animados, alheia à mudança sísmica que acabara de ocorrer no relacionamento dos adultos. Jake pegou seu telefone, olhou para as informações de contato de Sarah e tomou uma decisão. Ele não podia continuar vivendo nesse limbo, fingindo que seus sentimentos não existiam enquanto eles coloriam cada interação. Algo tinha que mudar. Ele ligou. Ela atendeu no segundo toque. Você pode vir aqui hoje à noite depois que a Emma dormir? Seu coração batia forte. Compromisso aterrorizante e necessário. Precisamos conversar. Realmente conversar sobre o que estamos fazendo e o que queremos e se algo disso é sequer possível. Silêncio. Então a voz de Sarah, cuidadosa e esperançosa. Estarei lá às 9. Às 8h30, Marta chegou para cuidar de Emma enquanto ela dormia, dando a Jake um olhar de quem sabe. Não estrague tudo, Jacob. Segundas chances não aparecem todo dia. Sem pressão ou algo assim. Mas ele sorriu, grato pela sabedoria direta de sua mãe. Sarah chegou exatamente às 9h, vestida casualmente com jeans e um suéter, cabelo solto ao redor dos ombros. Ela parecia nervosa, vulnerável de uma forma que ele raramente via. A detetive confiante, substituída pela mulher por quem ele havia se apaixonado uma década atrás. Eles sentaram em sua varanda, a noite fresca e clara, estrelas visíveis apesar da luz ambiente da cidade. Por um longo momento, nenhum falou. O peso de tudo o que não foi dito preenchendo o espaço entre eles. Finalmente, Jake quebrou o silêncio. Rebecca desistiu da modificação de custódia. Ela essencialmente nos deu sua bênção para descobrir o que estamos fazendo, desde que sejamos honestos com Emma. Os olhos de Sarah se arregalaram. Isso é inesperado. Sim. Ele se virou para encará-la completamente, precisando que ela visse sua sinceridade. O que significa que as desculpas se foram. As razões que usamos para manter distância, para evitar definir isso, não se aplicam mais. Então, o que estamos fazendo, Jake? A voz dela tinha um tremor. Medo e esperança misturados em igual medida. Ele estendeu a mão para a dela, entrelaçando seus dedos. O contato parecia elétrico, carregado de possibilidade e risco. Eu não sei, mas estou cansado de fingir. Eu não quero descobrir. Sarah se aproximou.
perto o suficiente para que ele pudesse sentir o calor dela, cheirar seu perfume, ver o pulso saltando em sua garganta. Estou com medo de te machucar de novo, de não ser suficiente, de todas as formas que isso poderia dar errado. Eu também. A admissão pareceu um salto de um penhasco, mas estou mais com medo de passar outra década me perguntando, e se? De estar seguro e sozinho em vez de arriscar tudo por algo real. Ela o beijou então, devagar e profundamente. Um beijo que parecia uma promessa e uma oração juntas. Quando se separaram, testas pressionadas, ambos tremendo, ela sussurrou contra os lábios dele. Então vamos ter medo juntos. Vamos correr o risco e ver onde isso leva. Jake a puxou para perto, segurando firme como se ela pudesse desaparecer se ele a soltasse. Sem mais fugas. Sem mais fugas. Os braços de Sarah o envolveram, ancorando-os ambos. Estou aqui de verdade desta vez, pelo tempo que você me quiser. Eles sentaram entrelaçados sob as estrelas. Duas pessoas que se encontraram duas vezes, esperando desesperadamente que dessa vez seria diferente, que crescimento e tempo e sabedoria arduamente conquistada seriam suficientes para construir algo duradouro dos destroços de seu passado. Eles sentaram entrelaçados sob as estrelas, duas pessoas que se encontraram duas vezes, recusando-se a desperdiçar mais um momento com medo. A mão de Sarah encontrou seus dedos entrelaçados com a certeza de uma promessa finalmente cumprida. Sem mais fugas, ela sussurrou. Sem mais fugas, Jake ecoou